Deus tem uma palavra para você. Gênesis 32, verso 22. E levantou-se aquela mesma noite e tomou suas mulheres e as suas servas e os 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que já está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó, no nervo encolhido. Esse é um texto, claro, muito conhecido pelos leitores da Bíblia. Aliás, cada dia mais a gente tem que parar de falar essa frase, sabe? Porque as pessoas não conhecem nada de Bíblia. Cada dia mais as pessoas conhecem nada da Bíblia, porque não leem. Estamos numa geração completamente acéfala em leitura, sem cérebro. Acéfalo é sem cérebro. E quem fala é um professor universitário, que dá aula para 80 profissionais por ano, mais ou menos, né? A gente recebe na universidade, fora os cursos e fora as outras atividades que nós temos, e cada vez mais percebemos que as pessoas não leem, não gostam de ler. Se elas não gostam de ler coisas que lhes interessam, imagina a Bíblia. Então, para quem não conhece, Jacó, filho descendente de Abraão, de Isaac, teve aqui no vale de Jaboque. Val significa vale, buraco, local de passagem. Ele estava cruzando ali o rio, como nós lemos, e ele teve um encontro com o anjo. Bom, aqui há teologicamente, há duas correntes. Uns dizem que esse anjo era o próprio Senhor Jesus, porque diz que é o anjo do Senhor, e depois Jacó diz que teve um encontro face a face com Deus. Mas alguns alegam, hermeneuticamente, que não é possível ele lutar com Jesus, por questões muito óbvias, e também não é possível ele ter um encontro face a face com Jesus, visto que ninguém teria como sobreviver face a face com Deus. Bom, nós não queremos entrar aqui no mérito teológico disso, até porque não é o objetivo, mas a verdade é que Jacó teve um encontro com um ser enviado de Deus, um ser capaz, inclusive, de o abençoar. Neste encontro, não foi um encontro suave, foi uma luta, onde este anjo tratava, porque eu quero entender assim, né? O anjo estava tratando Jacó, e Jacó estava lutando para não continuar com os seus da mesma maneira que ele era. Ele estava lutando, como ele diz, pela bênção. Eu não saio daqui se o Senhor não me abençoares. Ou seja, eu preciso da bênção do Senhor para continuar vivendo. Não mais, e aí já estou fazendo, claro, toda uma analogia, como o Jacó que tinha atravessado o rio. Ele não queria continuar sendo aquele Jacó. Ele estava lutando com o anjo para ser um novo Jacó. Bom, ele sai daqui mancando, né? Nós lemos, ele saiu machucado.
mas ele saiu transformado. Ele saiu com marcas, mas ele saiu melhor. Porque até chegar aqui, quem era Jacó? Jacó era desde o seu nascimento, um usurpador. Embora alguns teólogos não gostam, né? Porque o nome Jacó não é muito bem enganador do hebraico, não é bem essa palavra, embora a gente pregue, ouça muito isso. Mas o nome Jacó, na etimologia, significa alguém capaz de negociar muito bem, é alguma coisa assim. Mas não é uma palavra do hebraico muito usada assim em situações de muito bom grado. Então, por isso, traduziu-se, a partir da Septuaginta, como enganador, aquele que passa os outros para trás. De fato, ele passou. Seu irmão, não vou dizer que ele passou para trás, mas ele se aproveitou da oportunidade. Aí quem não conhece a história vai ler, Gênesis 27 para frente. E também depois ele enganou seu pai, aí sim ele foi um enganador. E Jacó, irmão, era uma figura para passar os outros para trás. Sabe o espertão? Era Jacó. Sabe aquele que leva todo mundo no bico? Jacó. Até chegar no Vale de Jaboque, irmão, ele conquistava tudo através da manemolência. A palavra correta é manemolência, mas a gente transformou em malemolência, né? Mas está errado, malemolência, tá? É manemolência. Mas eu vou falar o termo coloquial para todo mundo entender. Ele usava de malemolência, de jogo de cintura para ganhar as coisas. O malandrão, o espertão. Acho que Jacó era brasileiro, né, irmão? Tenho a impressão que Jacó... Porque o povo, irmão, para querer levar vantagem em cima dos outros, é o tal do brasileiro. E nós podemos falar, porque nós somos brasileiros, não é mesmo? A gente não quer que ninguém fale isso de nós, mas nós podemos falar. Ele ganhou a mulher dele assim, direito, né? Claro, teve Deus na história, mas ele ganhou a primogenitura assim. Ele ganhou tudo assim. E aqui tem uma coisa interessante. Quem era Jacó? Jacó era descendente de Abraão, nosso pai na fé. E descendente direto de Isaque. Homens cheios de Deus. Resumida a história, você pode ser uma bênção e seu filho ser uma tranqueira. É isso que a Bíblia nos orienta. Quem mais teve bons exemplos, irmão, do que Judas? O homem que andou com Jesus 3 anos e meio, viu o mestre operar, viu os milagres. Aliás, irmão, ver milagre não é sinônimo de ser crente, tá? Nem mesmo receber os milagres. Porque o povo de Israel, ao ser liberto do cativeiro do Egito, viveu 40 anos no deserto por desobediência. A vontade de Deus não era que eles caminhassem em círculos no deserto, mas foram desobedientes e ficaram 40 anos. Nesses 40 anos, irmão, ninguém viu mais milagres do que esse povo. Basta você lembrar que tinha uma coluna de fogo durante a noite e uma nuvem durante o dia, acompanhando esse povo, o maná que descia do céu. E esse povo se alimentava, e Deus disse: eu não quero que vocês guardem, porque todo dia eu vou prover na vida de vocês. Esse povo viu um milagre, irmão, e levantou bezerro de ouro, adorou a cobra, teve saudade da cebola do Egito, começou a blasfemar contra Moisés, porque tiraste-nos do Egito, lá tinha alho e cebola. Olha que miséria que é o povo, irmão. A voz do povo é a voz do capeta, viu? Não é de Deus, não. A voz do povo na Bíblia sempre deu errado, para não dizer outra coisa. A voz do povo sempre deu errado. Toda vez que o povo se levantou, deu errado. Deus tinha que ir lá tirar um obediente do meio, tirava um
Deus falava com ele, aí ele chegava e tinha que ser profeta no meio do povo, ou juiz, ou rei. Até que esse se perdia também, aí Deus tinha que ir lá pegar outro fiel, levantar. E assim é até hoje nos nossos dias. Aonde estão os fiéis que Deus pode contar com você no meio dessa geração? Diga glória a Deus, eis-me aqui, Senhor. Talvez você nem seja tão fiel assim. Talvez você está falando, pastor, eu tô lá no grupo da serpente de ouro. Pastor, o senhor está falando aí, se eu estivesse lá, eu acho que eu pegava no pescoço de Moisés. Talvez se eu estivesse lá, eu seria o primeiro a sentir saudade da cebola, mesmo sendo escravo. Eu te convido nessa noite a descer no Val de Jaboque, a ter um encontro, porque Isaac provavelmente deu muitos bons exemplos a Jacó, mas não foram suficientes. Você entende isso? Isaac deu excelentes exemplos. Ele sabia quem era o avô dele era Abraão, meu Deus do céu. Pai já em tenra idade, as promessas de Deus se cumprindo, tudo na vida dele. Aí, me sai Jacó, mentiroso, usurpador, enganador. Porque de maus exemplos, de bons exemplos, irmãos, não se forma um caráter cristão. Um caráter de homem e de mulher de Deus. É necessário o encontro com Deus. Existia Abraão até o dia que Deus pediu para ele sacrificar Isaac. Dali para frente foi outro Abraão. Se você olhar a história dele também, Abraão não era flor que se cheirava não, irmão. Ele vendeu a mulher dele 2 vezes, só para você entender quem era Abraão. Vai ler lá a história de Abraão. Abraão era um problema. Até o dia que ele teve um encontro com Deus. Deus falou, o seu melhor eu quero, sacrifica agora. E aí o que é lindo, é que por que Abraão resolveu oferecer o seu filho em sacrifício? Porque ele cria que das cinzas Deus podia ressuscitá-lo. Quando aconteceu o sacrifício, mudou tudo. Aí nós vemos o outro Abraão, o grande Abraão, que até hoje os judeus reverenciam. Isaac, idem. Jacó precisou ser tocado na coxa. E precisou mancar o resto da vida, para ele poder transformar do enganador para Israel de Deus. Olha que lindo. O homem que teve um encontro com Deus, saiu de uma condição de enganador para uma condição cujo seu nome deu origem a Israel. Israel, irmão, significa nação de Deus. Dele nasceu uma nação. Toda vez que você ouvir o nome Israel, se refere a uma estrutura de nação. E toda vez que você ouvir povo hebreu, ou descendentes de Judá, né, significa a religião, o Deus que este povo serve e serviu no passado. Essa é a grande diferença, porque hebreu, judeu, Judá, tribos do sul, ou Israel, é tudo sinônimo na Bíblia. Só que Israel significa dele nasceu uma nação. Significa que dele nasceu um povo, que Deus tem um compromisso até hoje. Meu Deus. Da raiz de um homem enganador, mas que tem um detalhe. Ele lutou para ser transformado. E é aqui que eu quero pegar e já, junto com o Alex, encaminhar já para o término dessa mensagem. Quer dizer para você o seguinte: irmãos, há uma grande tendência de nós nos acomodarmos no mundo espiritual. Há uma enorme tendência disso acontecer. Como a gente já falou aqui inúmeras vezes, de nós chegarmos a um patamar de que assim, nós somos preferidos de Deus, então não há o que eu melhorar. Ou
Eu já conheço a Deus, afinal de contas, sou crente há muito tempo, sou cristão, nasci num lar cristão, cresci num lar cristão, eu já experimentei, pastor, já passei por muitas igrejas, sou experimentado no ministério. Então assim, igual uma vez eu peguei o telefone, Deus mandou eu fazer isso, liguei para um homem lá em São Paulo, falei assim, Deus manda te dizer, um homem que foi um grande servo de Deus, irmão. E aí eu soube que os filhos queriam matar ele, uma situação assim, e Deus me incomodando de ligar para esse homem. Eu peguei o telefone e liguei para ele. Falei, o negócio é o seguinte, Deus manda dizer que você tem que perdoar, você tem que pedir perdão. Deus manda eu te alertar que ser crente é renúncia todos os dias, Deus mesmo. Aí depois de eu ter falado, acho que uns 5 minutos, ele virou para mim e falou assim, essa empolgação que você está vivendo do Evangelho, eu já vivi. Eu não tenho nada mais que me surpreenda. Eu já vivi essa empolgação. Eu já fui assim, empolgado também, de pegar o telefone, ligar, entregar profecia. Eu falei que Deus te abençoe, desliguei o telefone. Porque chega um momento na vida da gente que a gente já não quer mais ser operado por Deus, ou porque a gente não quer descer no val e sair com marcas, ou o que é pior, é quando o pecado já virou iniquidade. Primeiro eu sou tentado, eu posso ficar nesse processo aqui um bom tempo, até eu ceder. De eu ceder, eu tenho 2 caminhos. Ou eu me reconcilio, peço perdão a Deus, e se nesse processo de pecado tiver terceiros, eu tenho que pedir perdão para todo mundo. Talvez aqui esteja o segredo, porque sua vida espiritual nunca sai do zero. É porque você não quer voltar lá no passado pedindo perdão para tantas e tantas pessoas que você feriu de morte, pessoas que talvez nunca mais pisam numa igreja por culpa de uma palavra sua, e você sabe, porque quando esse pecado acontece, nós sabemos exatamente, quando a gente ora, quando a gente está querendo se aproximar de Deus, vem de cara essa pessoa, esse fato, esse momento. Não é coisas que aconteceu e ficou lá, não, é coisas que sabe? Quando você fala, meu Deus, por que eu não vou? Aí porque volta lá para trás, e aí você precisa voltar e pedir perdão. Se neste momento aqui, você não seguiu o caminho do arrependimento, você segue o caminho da iniquidade. Iniquidade é quando o pecado, ele já faz parte da nossa natureza. É o que a nossa geração mais vive. Por isso a nossa geração é doente de alma. E eu falo como um profeta de Deus nessa noite para você. Depressão é doença de alma na grande maioria das vezes, quando não é problemas de ordem fisiológica ou psicológica. Eu e a minha esposa, a gente fez uma estatística esses dias aqui de pessoas que a gente atende com depressão. Grande parte delas tem problemas psicológicos, que a gente diz, olha, o seu problema não é aqui na igreja, você precisa de um psicólogo. Seu problema não é espiritual. Mas há outros irmãos que gastam fortunas de dinheiro com tratamentos e remédios e transfusão de sangue daqui e dali e vitamina que vem, mas o problema é de alma. Porque a iniquidade bate à sua vida. A iniquidade é quando você sai de um culto como esse daqui e continua na prática do pecado. E aí domingo que vem você volta aqui de novo, porque hoje os crentes eles são mais domingueiros que os católicos, não é mesmo? Amém ou não amém? Não, amém, irmãos? Amém, é assim, vem aqui terça-feira, você vai ver, vem quinta, vem sexta, vem na oração 6 horas da manhã.
Vem orar com a gente 3 horas da manhã. Tem um grupo que ora 3 horas da manhã. Se quiser fazer parte, vem falar comigo. Duvido alguém vir falar comigo no final desse culto. Duvido. Aí nós reclamamos, irmão, do Bolsonaro, do Lula, E o problema é que nós estamos sem Deus. O problema é que nós estamos vivendo na prática do pecado, indissolutamente, intrínseco. Isso chama-se iniquidade. E por isso a Bíblia diz que há muitos entre vós mortos, doentes, fracos. Porque a iniquidade faz parte do nosso caminhar. Mas, e aí, esse é o lado lindo de Deus, sabe? Que assim, transcende o nosso entendimento. Por mais fraco, doente, morto, iníquo, miserável que nós sejamos ou estejamos, a mão misericordiosa de Deus se estende e transforma qualquer que seja a situação. Da AIDS ao câncer, a falta de perdão, a falta de felicidade, a falta de fé, a gripe, a dor de cabeça, a úlcera, a pedra no rim, a unha encravada, qual seja o motivo, Jesus pode nos curar e nos libertar de tudo. Por quê? Porque Ele quer, porque Ele é bom, porque essa é a natureza dEle, e é isso que nós temos que pregar. Mesmo uma geração como a nossa, terrível, hein? Sodomita, babilônica. Vai para a Bíblia para você entender o que eu estou falando, quão terrível é a nossa geração. Imoral, laodiceiana é a nossa geração. Mesmo assim, o amor de Deus está derramado. E hoje, você pode sair daqui completamente transformado, renovado, revitalizado. Porque o amor de Deus, Ele nos constrange mesmo. E Ele nos transforma. Mas para isso, veja, Jacó passou pelo rio, né? Foi isso que nós lemos aqui. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas servas, seus 11 filhos e passou o vale. Fez eles passarem pelo ribeiro e fez passar tudo o que tinha. É porque eles andavam com animais, carregando as coisas. Então passaram as pessoas, a família, os servos, os animais. Passou tudo. Jacó, porém, ficou só. Aí o anjo apareceu. E aqui é que faz a diferença, irmão, entre os homens e os meninos espirituais. Qual é o tamanho da nossa coragem de nos arrepender de verdade e de ter um encontro com Deus de verdade e dizer: Senhor, eu não saio daqui enquanto Tu não me abençoares. Porque isso vai doer, isso vai gerar marcas, vai arrancar um nervo da coxa, para você mancar para sempre. Há um outro homem na Bíblia que também tinha algo que o marcava. Nós não sabemos o que é. A Bíblia diz que ele tinha um espinho na carne. Nós não sabemos o que é o espinho na carne. Uns dizem que ele tinha algo que o incomodava. Ou alguns até já ouvi isso, né? Algumas pessoas dizem que pelo fato de Paulo não casar, que ele tinha desejos homossexuais. Você vai ouvir isso, inclusive, você vai ver gente pregando isso. Eu não sei, pode ser. Eu não vou dizer que sim nem que não.
Alguns dizem que ele tinha um defeito físico, que como ele viajava muito, provavelmente, sei lá, uma hérnia de disco, e isso nas viagens dele, ele sofria muito, porque ele caminhava, andava muito de barco, andava a cavalo. Então alguns dizem que era uma limitação física, outros dizem que ele era um cara tão vaidoso, que o que ele tinha que lutar todos os dias era com a vaidade, porque ele estava sendo um grande pioneiro na emancipação da igreja cristã primitiva. Então eu não sei, de fato a Bíblia não diz, a Bíblia só diz o seguinte, que ele orou a Deus e disse: Senhor, se possível, afasta de mim isso, tira de mim, isso me atrapalha no ministério. Ele foi sincero, ele disse: isso me atrapalha, isso me limita. E aí, como a coxa fendida de Jacó, que teve que mancar, e ele andava mancando, provavelmente assim, né? E continuou. Também este homem teve um não de Deus, disse: não tiro, porque a minha graça te basta. Tem que ter coragem, irmão. Para ter um encontro com Deus tem que ter coragem. Aliás, para ser crente tem que ter coragem, né? Coragem para quê, pastor? Para pegar a espada e sair matando os outros que não acreditam em Cristo. Você acredita em Jesus? Não, morreu. Próximo. Você acredita em Jesus? Acredito. Foi só. É para isso que tem que ter coragem? Não. Você tem que ter coragem de quando a tentação bater a sua porta, e aí você tem que ser macho ou fêmea suficiente de falar: não vou, não quero, estou fora, não é para mim, maior é quem está comigo. E você pode até querer, você pode até ter vontade, porque você é humano, porque nós somos humanos mesmo, nós temos vontades. E aí você olha para aquela vontade e diz: você não é maior do que o Deus que eu sirvo. É isso que é ser crente, é isso que é fazer a diferença, porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós estamos completamente debilitados, é a hora que Deus realmente encontra a oportunidade de trabalhar através de nós. Os cultos da Adna acontecem aos domingos, terças, quintas e sábados, sempre às 19h30. Venha falar com Deus e ouvi-lo falar com você. Traga a sua família. Jesus é o único caminho. Ele é a própria verdade. Ele nos dá a vida. Entenda isso. Rádio Adna Cáceres.